Olá, amados. Tudo bem com vocês? Perdoe-me, mas estou um pouco gripado e a minha voz não está das melhores. Mas creio no que eu tenho que fazer, então estou aqui para poder cumprir com aquilo que o Senhor colocou em meu coração para esse momento. Amados, venho aqui falar com vocês algo que vem sendo percebido na sociedade atual. Eu estava conversando com a minha esposa e nessa conversa nós acabamos falando sobre a sociedade, né? Como ela se encontra. E eu pude compartilhar com ela que eu fiz um- uma pequena caminhada e nesse percurso todas as pessoas que passaram por mim, eu falava, eu saudava, mas 60% ou sei lá, 70% delas sequer respondiam boa noite. E isso me levou a pensar o que é que se tem perdido com o passar dos anos. Antigamente, pelo menos na onde eu vivi, onde eu passei, a gente tinha o costume de saudar as pessoas. Os mais velhos a gente respeitava. E nos últimos 20 anos, esse padrão meio que se perdeu. Hoje nós vemos uma sociedade que até um boa noite, um bom dia, uma boa tarde é complicado de você ouvir da outra pessoa, que é algo que seria o mais básico para uma vida em sociedade. E ela me trouxe um texto que está lá em Juízes, né? Ela leu o livro de Juízes. Ela disse que o que chamou a atenção na questão da leitura é que toda vez que se levantava um juiz, antes disso, ou o povo fazia mal, fazia o que era mal aos olhos de Deus, ou pecavam grandemente, mas teve um momento em específico que tocou mais a leitura dela, que foi quando o povo sequer conhecia a Deus, sequer sabia o que Deus tinha feito na vida deles durante a passagem deles pelo deserto. E se formos na palavra, Moisés, ele falava antes de morrer, ele chamou toda a congregação e pediu que se falasse de Deus a todas as gerações, para que todas as gerações pudessem louvar e glorificar o nome daquele que os tinha livrado da escravidão do Egito. E o que você tem observado hoje na sociedade? Hoje na sociedade você perdeu a, na maior parte dela o referencial de Deus, o referencial do Pai. As famílias hoje estão desconstruídas. As famílias hoje, elas seguem um certo liberalismo que acabam que o próprio filho não tem respeito pelos pais. Claro que isso não abrange a todas as famílias, mas na grande parte delas. Você vê uma família desconstruída onde só tem uma peça, ou
ou só a mãe, ou só o pai, por qualquer motivo que seja, e a criança ela não tem aquele referencial. Se puxarmos aqui para o pai, que é a grande maioria responsável por essa falha, os homens eles fazem os filhos e muitas das vezes não assumem o papel de pai. Eles saem de casa, larga a criança com as suas mães e vão seguir o seu rumo, viver a vida conforme a vontade deles. E quando você vê uma sociedade baseada nisso, você vê uma sociedade desregulada. Por que eu digo isso? Porque quando a família está bem estruturada, quando você tem uma família onde a figura paterna e a figura materna são bem estabelecidas, onde há um respeito mútuo entre os pais e os filhos, você vai ver uma família que ela é uma família coesa, uma família que é fortalecida com o tempo. Por mais que situações apareçam para poder desestruturá-las, elas encontram forças um no outro para poder seguir. E a família é algo que é basal. Por mais que muitos defendem que a família tradicional hoje em dia não se aplica à sociedade, a gente tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado, porque quando você quebra a estrutura da família, você vai criar uma sociedade que acaba não tendo respeito um para com o outro. Você não vai ter a... o respeito da autoridade. E eu estou falando autoridade propositalmente, porque onde é que você conhece a autoridade pela primeira vez? É dentro da casa, é dentro da família. E muitas das vezes nós vemos não uma família estruturada na autoridade, mas sim no autoritarismo, que é algo completamente diferente. Quando você está sobre o jugo do autoritarismo, você, na verdade, você tem uma estrutura desregulada, onde uma peça única, uma peça principal, ela acha que por meio de ameaças, por meio de gritos, por meio de violência, as outras pessoas têm que respeitá-la. Só que não há um respeito, há um medo. E a primeira oportunidade que os outros entes dessa família tiver de fugir ou de ir embora, elas vão fazer. Diferente de uma estrutura familiar da autoridade, que é onde eu, como pai, tenho que respeitar a minha esposa, respeitar as minhas filhas, os meus filhos, e ao ponto de como eu sou a autoridade da casa, o líder da casa, o provedor da casa, se eu respeito e eu sirvo a eles, eles vão ter o desejo de me servir, mas servir de que forma? Não conforme as nossas vontades, servir com respeito. Eu lembro que uma vez eu estava no trabalho e fomos chamados para uma reunião onde a gente tinha feito uma situação, os funcionários tinham passado por um processo onde falhamos em certas coisas. E o nosso patrão, ele nos chamou. E ele, de muita educação, de muito respeito, ele chamou a atenção de cada um ali. Eu lembro que quando saímos da sala dele, estávamos destruídos, mas não destruídos da forma pejorativa, mas ficamos mal,
porque ele nos tratou com educação e com respeito, e podemos ver que nós é que estávamos errados. E nós, a partir daquele momento, seguimos de uma forma completamente diferente com a empresa. Perceba que se esse patrão ele viesse gritando, ele viesse xingando, falando palavras pejorativas, ameaçando, todos os funcionários sairiam da reunião revoltados e não iriam querer dar o seu melhor para a empresa. Mas como ele foi respeitoso, como ele foi educado, nós saímos com a certeza de que deveríamos fazer o nosso melhor. E assim nós fizemos. Nós melhoramos, nós entregamos o nosso melhor para a empresa. E eu lembro que alguns amigos chegaram a dizer: rapaz, se ele tivesse gritado com a gente, se ele tivesse xingado, a gente ia sair mal e não ia querer fazer. Mas como ele foi tão educado, nós percebemos que a gente é que estava errado. E isso é na sua família também. Quando o pai e a mãe, eles respeitam os seus filhos, eles são educados, amorosos, carinhosos com seus filhos, os seus filhos, eles farão tudo o que for de melhor para a família. Eles honrarão seus pais. E esse é o princípio, é honrar, é respeitar. Numa sociedade onde nós sequer respondemos uma saudação, quanto mais respeitaremos outras coisas. Então, isso me chamou a atenção por conta da necessidade de uma mudança, uma transformação. Então, temos que tentar rever a forma como nós agimos em sociedade para que um respeito mútuo à, à questão da estrutura da sociedade vá para um caminho correto, para que a gente não acabe entrando numa situação em que a sociedade estará tão tóxica que não queremos nem servir, nem seguir em sociedade, entende? Onde a sociedade será tão violenta, tão desrespeitosa, tão maliciosa, em que possamos pensar que é melhor viver isolados ou viver com animais porque o ser humano ele não presta. Ou seja, devemos mudar a situação atual para que a gente chegue lá no nosso futuro e entenda que a sociedade é bem mais. É, é um mundo maior do que eu, vamos dizer assim. É quando eu sei que para que eu possa viver em sociedade, eu preciso pensar no meu irmão, na minha irmã, no que ele precisa também para que a nossa sociedade ela siga os caminhos de amor ao próximo, de amor incondicional, que é um amor de respeito, de amizade. Então, que você possa em- também estar comigo nessa nova missão de transformar, vamos dizer assim, de levar nossa sociedade a um caminho de respeito, para que a gente não caia em uma armadilha social onde o desrespeito, o preconceito, a falta de amor impere ainda mais. Que possamos ter um entendimento de que o Senhor, ele na sua infinita sabedoria, ele nos ensinou que deveríamos
amar a Deus sobre todas as coisas e o irmão como a nós mesmos, e que possamos apresentar o Senhor a todas as pessoas, porque quando nós apresentamos o Senhor, como nós assumimos o papel de embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus, nós temos como principal função apresentar a Deus no seu infinito amor. Ou seja, eh, temos que ser os mais amáveis, os mais respeitosos possível para que o próximo possa enxergar em nós algo diferente. E eu falei tudo isso para poder mostrar que, assim como Israel, ou muitas das vezes se esqueceu de quem era Deus, e mesmo assim Deus ainda era por ela, levantava uma pessoa digna para poder liderá-la para o caminho. Hoje nós temos que ser levantados também como essas pessoas, porque a sociedade ela está cada vez mais perversa e precisamos que cada um tome para si a sua missão e leve a palavra de Deus. Cada um possa pegar a missão daquele dia, vamos dizer assim, o planejamento da missão e sigamos em frente para cumprir essa missão. Porque por mais que o amor de muitos já se esfriou, ainda assim há aqueles que amam a Deus, que amam o próximo da melhor forma, da melhor maneira. Então que vocês possam hoje pegar as suas ferramentas, as suas munições, os seus armamentos, colocar na sua mochila e seguir sua missão para poder cumpri-la com o amor que Deus tem. As ferramentas, a munição que nós temos é a palavra de Deus, é o amor que Deus nos deu. E assim nós faremos uma sociedade melhor. Não digo isso tão somente por os cristãos, mas para toda a sociedade. Nós temos que respeitar a todos. O nosso líder, aquele que veio para se sacrificar por nós, ele não se escandalizava com os pecados das pessoas, ele não estava nem aí se a pessoa era um cobrador de impostos, se a pessoa era uma prostituta, se a pessoa era um assassino, um ladrão. Não, ele veio para amá-las. E o seu ministério foi todo construído em cima disso. Quando ele foi questionado, ele dizia que ele veio para os doentes e não para os que estavam sãos. Então, que hoje possamos olhar o nosso vizinho, olhar o nosso próximo, não com olhar de preconceito, mas com um olhar amoroso. E eu tenho certeza absoluta que quando você entende que você deve amar, mesmo sem conhecer, você fará com que uma grande transformação aconteça. E você é peça principal disso. Hoje eu vou orar por você para que você possa assumir o seu papel e para que você possa entender que você é a peça principal para esse trabalho. Que Deus abençoe sua vida. Eu te peço que feche os olhos, abaixe sua cabeça, respire fundo e vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida dessa pessoa que está me ouvindo. Te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor os trouxe aqui para ouvir essa palavra.
E se elas chegaram até aqui, é porque ela deseja, queima no coração dela o teu chamado, o teu, a tua obra, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor dê as ferramentas necessárias, que ela possa estar revestida de teu poder, que aquelas pessoas que vão ouvi-las possam estar de corações abertos, que a partir de hoje ela possa entender que ela é chave para poder abrir as portas dos corações para o Senhor entrar, porque elas são cartas vivas do Senhor. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que as abençoe, as proteja e as ilumine, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Peço perdão a vocês novamente pela minha voz, mas